Acendeu. Tá filmando aí? Sim. Bye bye. Uma mulher cineasta. Pois é, Ana Carolina. Linda Wertmüller, a grande cineasta italiana. Eu devo fazer uma propaganda aqui. Quem está no norte, no nordeste, assistindo essa aula, o intervalo foi longo porque a Jadna, filma Jadna Dória, o pessoal conhecer, ela não é conhecida no Brasil ainda. A Jadna, essa moça inteligente e bonita do Pará, preparou para a gente uma mousse, uma espécie de um pavê de cupuaçu. Aí nós, hoje como a frequência da pequena, não é o nome, é? Miguel, Da Dória, Jadna e eu nos deliciamos com um presente que a Jadna trouxe que estava fantástico. Pronto, ela vai ficar sem graça agora. Você vai terminar a tese domingo ou nunca? A chefe. E agora no Brasil a moda é a nova cozinha paraense, né? Então no Brasil está uma moda, os chefes todos vão fazer estágio no Pará para aprender assim, a trabalhar com os temperos de lá, com as ervas, né? E com as frutas também, né? Então a moda agora é ir para o Pará para fazer no velho cuisine, então você já está ensinando. Vamos lá. E como é que você se sente sendo uma chefe cineasta? É uma chefe cineasta, engenheira e com pé na física. Poxa, a moça completa. Mas estava uma delícia já, né? Pena que as pessoas, mas quem é do norte e do nordeste conhece esses sabores, né? Mas pra gente é uma novidade muito boa. Obrigado pelo presente. Quem faltou a aula hoje, pena, ainda bem. Ou seja, a frequência foi pequena, a gente pôde comer mais, né? A gente comeu bastante sobremesa. Vamos lá então. Então agora a gente está pegando a identidade de Jacobi, né? Essa aqui nós já tínhamos trabalhado. Essa aqui então vamos trabalhar. No caso de Maxwell, essa identidade de Jacobi me dá Faraday-Lenz, rotacional de E igual a menos dBdt. Nós temos a mesma estrutura, que é essa estrutura aqui independente de teoria, basta ter 3 operadores, eles satisfazem a álgebra de comutações, satisfaz essa relação, que é uma identidade, só que agora nós temos as derivadas covariantes, né, de Young-Mills. Então vamos lembrar quem é DI e DJ. Nós tínhamos já calculado, né? DI e DJ está aqui para nós. Só para a gente lembrar. DI e DJ está aqui. DI, derron de I com derron de J é 0. Aí nós vamos ter DI atuando nesse pedaço aqui. Então vai ficar menos I, G, DI, AJ, AGA. Nós já tínhamos até calculado, mas vamos fazer de novo. Então o quê? Essa derivada atuando nessa parte aqui. Então vai atuar no DJ. Depois, na hora de fazer o DJ, DI é 0. Aí vamos ter o DJ atuando nessa parte. Vai ficar mais IG, DJ, aí, GA. E agora a outra parte que vai ser o comutador menos IG daqui com menos IG daqui. Vai dar menos G2. Né? Aí vamos ter A e A daqui com A, J, B daqui. Então, A, I, A, J, B, e aí o comutador de GA com GB. É esse termo aqui. Estamos fazendo agora o comutador desse termo em I com um termo semelhante em J. Então vai ficar menos IG ao quadrado, que é menos G2, aí AGA, AJB, GB. Tá? E aí esse comutador aqui, a gente sabe quem é I, FABC, GC. Então, lembrando isso aqui, então, vai dar só para a gente poder catalogar aqui, DI, DJ, a gente está dizendo que isso aqui então está dando para nós, né? Vamos botar esse menos IG aqui fatorado, menos IG, então, DI, AJ, menos DJ, IA. E aí agora pegamos esse termo aqui, menos I, G2. Menos I, menos I, G2, né? Mas a gente fatorou já um menos IG aqui, então isso aqui vai ficar menos, já fatorei, então aqui
Isso? Porque se eu fatorei lá menos IG, então menos IG vezes IG, vai ficar menos IG2. Menos IG2, FABC, AIA, JB. Então acho que ficou certinho, né? Ficou menos IG vezes esse, mais IG vezes esse, e menos IG2, FABC tá aqui. E aí é o que a gente estava fazendo, a gente estava chamando esse termo aqui, né? A gente chamou isso aqui para nós, isso aqui é o que a gente estava chamando de epsilon I JK BK, certo? O que nós chamamos epsilon IJK BKA, que a gente faz em analogia com o caso de Marx. Marx é isso aqui é epsilon IJK rotacional de A, componente K, que é o campo magnético. Então, no caso de Marx, de Young-Mills, a gente estende, no caso de Marx, isso aqui dá um campo magnético. Então, a gente estende que isso tudo aqui é o campo magnético de Young-Mills, que está compatível com essa equação aqui. Essa equação aqui é aquela lá, só que eu contraí, eu isolei. Então, eu contraio essa igualdade aqui com epsilon MIJ. E aí produz aquele fator 2 que está justamente aqui. Então, isso aqui é a componente sozinha, BA. Aqui eu estou dizendo, esse computador aqui, então, eu vou botar aqui. Então, nosso DI e DJ, nós já calculamos. Então, vou botar aqui, DI DJ é menos IG, epsilon IJK, campo magnético de Young-Mills, componente K. Então, lembrar que esse campo magnético aqui é tudo isso aqui. Tá? Só para lembrar. E agora, então esse computador aqui está feito. Agora a gente precisa fazer o comutador do tempo, da derivada temporal para a derivada espacial, que nós já fizemos também, e vai dar para nós o campo elétrico. Né? Vai dar para nós essa expressão aqui. Mas vamos lá, só para refazer. Então, digamos que a gente tem que dt com di. Então, essa derivada temporal comuta com essa derivada espacial. Essa derivada temporal atuando aqui vai ficar menos IG dt a I a GA. Tá certo, né? Perfeito. Depois, esse com esse dá zero, esse com esse. Agora, comutador desse com esse vai ficar menos IG também. Gradiente DI do FIA GA. Lá. E agora, esse computador com esse vai ficar IG, vou botar aqui menos IG ao quadrado, vou deixar assim. Menos IG ao quadrado, FIA GA, então vai ficar o computador de aí aqui, AIDGB, JGB, AIDGB, então aqui vai ficar o computador do GA com GB, né, que é isso aqui, ó. É esse computador, esse comutando com esse, então fica o FIA GA comutando com AIDGB, e aí de novo, que dá para nós I, FABC, GC. Então a gente vai ter esse DT, I, está dando para nós, então vamos botar esse menos IG em evidência, vamos botar IG em evidência, IG, vai ficar menos, botar o IG em evidência, vai ficar menos gradiente de φ, menos DADT, tudo isso aqui vezes o GA. Claro, aqui eu posso fazer a seguinte coisa, eu posso passar, eu queria botar GA, então eu vou trocar o A com C, vou chamar isso aqui de C,
isso aqui de A, isso aqui de A. O A vira C, tá aqui. E aí eu posso, então, para poder ficar do jeito que a gente gosta. E aí a gente vai botar aqui FI, FA, CD, GA. Vamos botar aqui FACB, botei esse A cá para frente duas vezes. Mas agora eu troco B com C aqui. Aí ganho sinal menos. Então fica. Então aqui vai produzir menos IG2, né? Vezes menos. Eu botei o IG em evidência. Então aqui vai ficar menos IG2 vezes menos I. Então esse termo aqui vai ficar IG ao quadrado, se for assim, ó. IG ao quadrado vezes esse I. Que tem esse menos com esse menos. Então ficou IG ao quadrado. Aí ficou FABC, FIC, AIB. Isso. FIC, AIB. Então vamos trocar aqui C com B. B vira C, o C. B vira C, vira B, o C vira B. Para poder ficar igual aquele ali. E aí vamos botar. Nós botamos o IG em evidência. Então fica com IG vezes I. Então dá menos G aqui. Menos G FACB, que é mais G FABC. Mais G FABC. FIB. Aí C. E tudo isso vezes GA. Aí eu fatorizo um GA global aqui. Que aí fica exatamente esse campo elétrico. Menos gradiente φ, menos gradiente T, mais G, F, A, B, C, F, D, E, C. Então, já viu que comutador da derivada temporal. Isso no caso de Young-Newton, né? A gente já tinha feito isso aqui, a gente tinha feito ontem. Estou só refazendo para reforçar alguém que nunca mexeu com isso. Então, ficou IG. Aqui eu esqueci de botar. Aqui tem um GA. Então ficou DT, DI, fica IG, campo elétrico, I, tá? GA, só para colocar. Deixa eu apagar isso. Então, aí, então a gente calculou esses comutadores, né, separadamente. Então, vamos retornar a essa identidade de Bianchi. DT, que é a primeira. Essa aqui é que deve dar para nós Faraday-Lenz. É uma derivada temporal que é justamente o que me dá o dB/dt. É a derivada temporal que me dá o campo elétrico, né? Que dá o rotacional. E me dá aqui, ó, a derivada temporal do V. Então, esse comutador aqui, nós conhecemos, DI e DJ. Então, vamos escrever aqui. Esse comutador aqui ficou menos IG. E aí, esse epsilon IJK sai. Epsilon I JK. E aí aqui eu vou ter o comutador da derivada covariante dt, tá? Com BKAGA. Com esse termo aqui. dt, e aí o comutador de DI com DJ. Menos IG, dt, epsilon IJK, BKGA. Agora, esse computador aqui, DJDT, é o contrário desse computador. Então, vai ter um sinal menos aqui, que vai produzir menos IG, menos IG. Comutador menos IG é comutador de DI com EJGA. E esse aqui vai certinho. Então, sinal mais IG, DJ, computador Nossa. Muito bem. Então, no caso de Maxwell, essa parte não tinha matriz. Então, quando eu fosse fazer esse computador aqui, essa parte com essa parte sempre dava zero, porque eu não tinha matrizes. Agora não. Agora a gente tem matrizes aqui. Então, aqui
essa derivada temporal, eu tenho dois, vou ter esse termo contribuindo e esse termo contribuindo. Então, ou então eu posso, vamos fazer desse modo assim. Ou então eu posso deixar, fazer o seguinte, isso aqui, vamos pensar, isso aqui é essa derivada aqui, vamos fazer assim, a derivada, esse termo aqui, ele é assim, ó, DDT, em termos de operatoriais, isso aqui é DDT, dKA, GA, menos dKA, GA, DT. É a definição operatorial. Esse operador atuando em cima desse, menos esse atuando em cima desse. Só que lembrando que essa derivada sempre ela tem direito de atuar, é como se tivesse uma função teste, ela vai atuar em tudo que está à direita. Agora, essa derivada aqui é a derivada covariante. A derivada covariante, como a derivada usual, nós já tínhamos falado, no caso abeliano, ficava imediato, a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Então, eu estou querendo dizer isso aqui, esse termo que está aqui, ele vai ser a derivada covariante, dt, atuando no dKA, GA, vamos colocar assim, mais dKA, GA, derivada covariante, e menos esse termo, dKA, GA, derivada covariante. Então, esse termo aqui cancela esse. E essa derivada temporal, ela vai atuar completamente aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, lembrar que a derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz. DDT de alguma coisa, vamos dizer assim, φ vezes um S, ela é DDT covariante do φ vezes S, mais φ, DDT covariante do S. Da mesma forma que no caso abeliano, a derivada covariante não abeliana satisfaz a regra de Leibniz. Tá? É derivada. Então, toda derivada tem que satisfazer a regra de Leibniz. Por quê? Porque a derivada é a variação. A variação do produto é a variação do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro a variação do segundo. Então, como a derivada é uma variação, ela tem que sempre satisfazer a regra de Leibniz. Seja covariante ou não. A derivada covariante é uma variação também, só que é uma variação covariante. Mas quem quiser mostrar é a teoria de grupo. É só mostrar que a partir dessa derivada a gente mostra que as derivadas covariantes satisfazem a regra de Leibniz. Exatamente como no caso abeliano. No caso abeliano a gente colocava a carga aqui, colocava a carga aqui. A derivada covariante do produto é a soma das cargas e isso dava direitinho a regra de Leibniz. Então, só para lembrar isso. Então, para não ficar, não precisamos abrir isso aqui fica. Então, o comutador dessa derivada covariante com essa estrutura aqui é a derivada covariante da estrutura. Então, esse termo aqui vai ficar menos IG epsilon JK dt dkK GA. Essa derivada covariante aqui vai ficar menos IG DI EJA GA mais IG DJ RA GA igual a essa derivada covariante, atuando aqui nesse objeto todo. Vou fazer aqui talvez fosse interessante, pode ser até talvez num momento, deixa eu fazer, pronto, está feito isso, vou fazer de uma outra forma também, para mostrar a vocês uma outra coisa. Vamos fazer o seguinte, talvez nesse momento, deixa eu guardar isso aqui, vou guardar essas relações aqui em cima, não tem confusão. E vamos fazer o seguinte, então eu já vou cancelar esse fator IG. Aqui tem menos IG, aqui tem menos IG e aqui tem mais IG. Vamos deixar assim. Então vamos já dizer o seguinte, vamos multiplicar por menos nessa equação. Aqui fica mais, aqui fica mais e aqui fica menos. Então
EJA, GA. E aí aqui menos DJ, EIA, GA. Esse segundo termo eu não preciso fazer. Ele é o resultado do anterior trocando I por J. Quem faz o primeiro termo já tem o segundo termo pronto, bastando trocar I por J. Eu estou dizendo que isso menos isso é igual a menos isso. Então isso aqui é igual a menos epsilon IJ kappa dt dk. Fiz isso. Então tá. Agora vamos abrir esse termo aqui. Esse termo aqui vai ficar DI menos, vai ficar esse comutador de onde I com EJA GA vai dar simplesmente a derivada disso. Então esse primeiro termo vai ficar DI EJA GA. E depois eu vou ter esse comutador aqui. Comutador desse pedaço com esse pedaço. Claro, aqui já tem AA. Então para evitar problema, vamos botar BB aqui. Para não ter conflito de vício. Vou botar BB aqui. Não faz. Eu podia botar BB aqui. Não faz. Então fazer o contrário. Deixa A apontado aqui. E aqui botar BB. Então vamos lá. Então esse pedaço aqui deu. Então esse pedaço aqui é essa derivada. Essa derivada usual, comutador com isso, me dá simplesmente a derivada dessa função vezes essa matriz. Agora eu tenho esse pedaço aqui, que é esse comutador aqui, com esse pedaço aqui. Vai ficar menos IG, que vem daqui. Aí vamos ter um AIA, tá aqui dentro. GA. E aqui eu tenho EJD. E aqui eu vou estar produzindo o comutador de GA com GB. Só para colocar aqui para vocês. Ó, esse termo aqui, ó. Esse pedaço aqui, está aqui. Eu tenho que fazer o comutador com isso aqui. Então ficou menos IG, AIA, GA, comutador com EJB, GB. Claro, esse comutador é no sentido matricial. Esses objetos aqui, do ponto de vista das matrizes, né, esses objetos aqui são números, são componentes, então podem passar à vontade, a comutação está toda centrada nas matrizes. Então, esse termo aqui, o segundo termo eu não preciso fazer, é pegar esse termo aqui e pegar todo esse termo aqui e subtrair, trocando I com J. Então, isso aqui basicamente está quase pronto. E agora eu vou para o lado aqui. Esse lado aqui vai ficar igual a epsilon, então agora menos epsilon IJK menos epsilon. Aí essa derivada temporal comutando aqui vai produzir a derivada temporal do dkb GB. E aí agora esse pedacinho aqui, esse pedaço aqui, tem IG, mas tem esse sinal menos aqui, então vai ficar menos epsilon IJK, vou botar assim, menos epsilon IJK, vai lá, IG, menos IG, menos IG, epsilon IJK, esse termo aqui. E aí o computador desse cara aqui, PT, FIA, GA, DKB, vai ficar aqui, FIA, DKB, GAGB. Certo? Beleza. Então, esse computador aqui, nós já conhecemos. É IFABCGC. E esse computador aqui é a mesma coisa. IFABCGC. Aqui vai produzir um outro I, que vem do computador. E aqui FABC,
GC. Tá certo. Então, como vocês estão vendo, essa relação ela é toda proporcional a gerador. Gerador, sabe o que vai ter? Gerador. Então é uma expressão que está na álgebra de Lie, totalmente expandida em termos de gerador. Vamos normalizar isso tudo botando gerador GA. Então agora eu vou chamar o B de A, para poder ficar tudo GA. Então o B vai virar aqui é a mesma coisa. Eu vou chamar esse gerador aqui de A, GC para poder ficar GA. Então o A fica C, e o C fica A. E o A ficou C, tá certo? Então ficou A com A, C com C, tá certo? E deu com B, tá tudo contraído, né? IJ, tem que sobrar IJ nessa equação. A, IJ, A com A, B com B, C com C. IJ, K para cá, IJ, B com B, IJ, K, ABC, ABC, só para saber se não está soltando índice. Então ficou GA aqui, aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos botar um GA aqui, só renomear índice. E aqui é a mesma coisa, vamos chamar o C de A e o A de C. Tá legal? Então a gente agora pode esquecer. Tem gerador GA, tem gerador GA, tem gerador GA, tem gerador GA. Então esse primeiro termo aqui ficou DI, vamos até, posso fazer, vai ficar. Vamos juntar. Esse termo aqui, DI é JA, e o termo correspondente aqui, menos DJ, é IA. Vai ficar assim. DI é JA, menos DJ é IA. É esse termo aqui, um pedaço ficar aqui. Agora esse termo aqui, ó, esse I2 é menos 1. Então, I ao quadrado é menos 1. Então fica mais G. Tá certo. Então vai ficar mais G. F. Vamos acertar. Bom, ACBA. Eu posso botar o B aqui com A. Aí ganho o sinal menos. Aí posso trazer o C para cá. Não acontece nada. Vai ficar menos G, FABC. AIC, EJB. AIC, EJB. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar B com C. B vira C e C vira B. C vira B e B vira C. E aí agora eu troco C com B aqui. C, tá mais. Então ficou DI, mais, né? Tá certo. E agora o termo correspondente aqui, menos o termo igualzinho a esse, só trocando I com J. Então, menos G, FABC, AJB, EIC. Então, é o lado esquerdo dessa equação. Foi isso tudo aqui. Igual. Aí aqui vamos botar epsilon IJK. Então, esse botar aí. Aqui ficou epsilon IJK, epsilon IJK. Esse I2 aqui é menos 1. Então aqui vai ficar mais. Então eu vou botar aqui em evidência menos epsilon IJK. Vou fatorar aqui esse menos epsilon IJK. Aí ficou DT, BK para A. E aqui ficou menos G, já fatorei isso aqui, F, ó, esse F, BAC, aqui vai ficar AB, vai ficar um sinal menos, aí vai trazer, então vai ficar menos, com esse mais aqui, fica menos, então vai ficar, tá certo, então vai ficar aqui, opa, então ficou aqui, esse sinal menos aqui eu fatorei, aqui tinha ficado mais porque tinha dado um I2, tá certo, esse carinha aqui, eu troco aqui, vai ficar menos, trago esse para cá, vai ficar menos. Então tá legal, vai ficar menos. Mas aí eu vou fazer aquela mesma esqueminha. Vou fazer igual exatamente o que eu fiz ali. Então no final de tudo, fazendo as operações, vocês podem mostrar, aí é fácil, só a gente já fez essa manipulação algumas vezes. Vai ficar menos G, F, ABC, FB,
B capa C. Certo? Vou apagar aqui para não fazer confusão. Então eu manipulei aqui e dá exatamente isso aqui com esse menos epsilon aqui na frente. Então, ó, esse termo que está aqui, ó, DI é J, menos DJ é I, isso aqui é exatamente é epsilon e JK, rotacional do E. Esse termo que está aqui, ó, se vocês observarem bem, esse termo que está aqui, ó, DI é JA, mais G, FABC, a IB é JC, ó. É exatamente essa covariantização aqui. É essa derivada aqui, ó. É como se fosse, ó, DI e aqui ABI, ó. Então, esse termo que está aqui, se eu juntar esse termo que está aqui com esse termo que está aqui, é exatamente aquela covariantização. Olha só, é o gradiente, ó, componente I, e aqui o A, componente I, contraído aqui com a constante de estrutura, ó. É essa estruturinha que está aqui, ó. Constante de estrutura aqui, esse índice aqui com esse índice aqui, dando, é como se fosse, ó, DI, delta AC, mais GF, ABC, AIB. Exatamente aqui, ó. DI, delta, aqui eu posso botar um delta AC, que vai atuar no EJC, aí vira o EJA. E aqui, ó, FABC, AIB atuando no EJC. Então, esse pedacinho que está aqui, ó, eu vou estar escrevendo assim, vou estar escrevendo sobre essa forma. Esse, na verdade, é isso aqui, ó. É esse rotacional, né? Covariante, quer dizer, esse aqui é o nosso campo elétrico, né? Então, isso aqui, ou, se eu quiser, também posso escrever isso aqui desse modo. Isso que está aqui, ó. Vou botar aqui melhor, até se vocês quiserem, a gente pode fazer. Vou pegar esse primeiro termo que está aqui, ó. DI é J, menos DJ é IA, isso aqui é epsilon I JK, ó, epsilon I JK, rotacional de E A. Esse termino, estou pegando só isso aqui, ó, só esses dois aqui. Vou fazer isso aqui então. Pegar esses dois aqui, só esses dois termos. Vou tirar isso aqui. Estou pegando, ó. Esse aqui é o campo elétrico completo. Esse campo elétrico que está aqui é aquele campo que é. Mas só que esse gradiente aqui não é o gradiente covariante, é o rotacional, vai dar o rotacional comum, ó. DI é JA menos DJ é IA, é a componente IJ, é a componente kappa do rotacional de EA. Então, é esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é AIB, é JC, menos AJB, LC. Esse pedacinho aqui, então quando a gente escreve assim, AIBJ menos AJBI, a gente sabe que a gente pode escrever isso aqui como sendo epsilon IJ kappa, A vetorial B, componente K. É aquela referência para o cálculo vetorial, não, cálculo vetorial. Então esse termo aqui é justamente isso, ó. Epsilon IJK, produto vetorial do AI, do AB, então isso aqui vai ficar epsilon, esses dois termos agora, ó. Esse com esse. Estou usando essa identidade vetorial. Vai ser epsilon IJ, então vai ficar mais G FABC epsilon I JK A B vetorial C. Então agora tirando as flechinhas e já usando a notação vetorial. Então isso aqui dá a componente kappa do rotacional. E isso aqui está dando a componente kappa do produto vetorial. Então deixa eu apagar esses dois termos aqui embaixo, só para não confundir muito, vou recopiar isso aqui embaixo. Então, esse lado esquerdo acabou ficando de uma forma mais fechada assim, ó. Epsilon I JK rotacional de EA componente K mais G F A mais epsilon I JK G F A B C AB vetorial
é C, componente K. E isso igual a menos epsilon IJK. Então, olha só, esse epsilon é comum aos dois lados. Quando eu tenho epsilon IJK com índice IJ nível aqui, na verdade eu posso contrair essa equação com epsilon NIJ. Então, contraindo ambos os lados com epsilon N e J, eu vou produzir 2 vezes delta de Jn. Então, é equivalente a eu tirar o epsilon, botar um fator 2 e botar aqui componente N. Tiro esse epsilon J, boto um fator 2, boto aqui componente N. Aí tiro esse aqui, boto um fator 2 e boto o componente N. Isso aqui é K vira N. Então, essa equação ganhou essa forma aqui. Deixa eu apagar essa aqui. Então, nós conseguimos agora Faraday-Lentz para Yang-Mills. Fica rotacional de A, de E, A. Aí vai para qualquer componente N. Então, agora eu vou tirar a componente N e vou botar a equação na forma vetorial completa. Rotacional de EA mais G F A B C AB vetorial SC igual, todos os dois vão se cancelar, né? Então a menos derivada temporal VA menos G FABC FB tá aqui, ó. Então, é exatamente essa equação, ó. Olha o que acontece com o rotacional quando eu vou para Yang-Mills. Esse rotacional, ele é sempre acrescido desse termo, mais G, FABC, AB. E a derivada temporal, ela é sempre ganha esse sinal menos como φ. É aquela covariantização que eu falei com vocês. Então, essa equação aqui, que é a Faraday-Lentz, ela poderia ser escrita assim, ó. O rotacional covariante, componente AC, atuando em EC, ó, Faraday, rotacional de E, só que agora é rotacional no sentido de Yang-Mills, igual a menos derivada temporal AC atuando em DC. Então, a gente tem um algoritmo aqui que faz a gente passar, ó, tem a mesma estrutura, o rotacional sempre fica com essa estrutura e a derivada temporal sempre com esse sinal menos. Quer dizer, o rotacional, o gradiente, né, como a gente tinha falado, o gradiente, ele é covariantizado com esse termo, G, F, A, B, C, A, B. E a derivada temporal é covariantizada com menos G, F, A, B, C, Φ, B. Então, eu ganho essa equação aqui de Faraday-Lentz, que segue exatamente esse procedimento aqui. A, o rotacional covariante igual a menos a derivada. Então, quer dizer, o conteúdo físico é o mesmo, só muda a forma da derivada, porque agora eu tenho esses efeitos aqui, efeito de Yang-Mills e efeito de Yang-Mills. Então, vai ficar como tarefa, não precisa fazer, é bom fazer como tarefa, agora pegar a identidade de Bianchi com todas as derivadas espaciais, DI, DJ, DK, mais DJ, DK, DI, mais DK, DJ, DI, DJ, igual a zero. Faz exatamente isso. O que a gente vai ganhar? Divergência de B igual a zero. Em Maxwell, a gente ganha isso aqui, ó. Divergência de B igual a zero. Sai Maxwell. Agora eu já sei a regra. Como é que eu passo isso para Yang-Mills? É só pensar que essa divergência é o gradiente. Então eu vou ganhar divergência de BA. Mas a gente já aprendeu que sempre que tiver o operador de gradiente, ele vem acrescido desse pedaço aqui. Então vai ganhar mais G, F, A, B, C, AB, escalar, BC, igual a zero.
essa aqui é a equação de Young-Mills. Agora, eu vou fazer, vai dar isso. Mas se eu não fizer, eu já sei como fazer a transcrição de Maxwell para Young-Mills. O operador de gradiente, onde tem gradiente Maxwell, aqui vai aparecer o gradiente mais o G, F, A, B, C, A, B. E aonde tiver a derivada temporal em Maxwell, vai aparecer a derivada temporal menos G, F, A, B, C, Φ, B. Então essa, só para a gente guardar, porque aí a gente pode, não precisa nem ficar toda hora derivando, também, tá? Ninguém vai decorar. Mas se a gente precisar escrever, a gente já tem assim, a regra básica. A transcrição é muito lógica, é muito simples, é só covariantizar a derivada. Né? Então é só lembrar aqui, a passagem, quer dizer, não pode dizer assim, tipo um dicionáriozinho, né? Se aqui é Maxwell e aqui é Young-Mills. Então, o que aqui é gradiente, o que aqui é DDT, aqui acaba sendo DDT, delta, vamos dizer assim, de AC, menos G, F, A, B, C, e D. E aonde aqui é gradiente, aqui vai ficar o gradiente, e aí atuando um delta de AC, que faz o papel da matriz e identidade, mais G, F, A, B, C, A, B. Muito bem. Então, a gente tem aqui as duas equações de Maxwell que estavam faltando. E aí a gente começa a observar aqui o seguinte, ó, a divergência de B, a componente A, ela começa a ter uma fonte para ela, uma autointeração. Eu tenho campos A aqui, porque esse B é completamente escrito em função dos A's. Então, a gente começa a não ter mais, né, uma divergência de B igual a zero. Quer dizer, o próprio campo A pode ser fonte para a divergência de B. Então, é natural que numa teoria de Young-Mills a gente possa esperar a estrutura tipo monopólio. Eu já não tenho... Claro, no caso de Maxwell aqui é zero, então divergência de B é zero, B tem linhas fechadas. Mas no caso de Young-Mills, eu posso ter uma divergência não nula, quer dizer, vai depender dos A's, claro, eu tenho que resolver as equações de campo, são complicadas, são não lineares, mas em situações especiais, a gente vai poder ver que esse termo aqui vai ser exatamente a fonte da divergência. E aí a gente vai poder ganhar, vamos dizer assim, tem uma potencialidade de induzir monopólios magnéticos harmônicos. Então, só para... Assim, Oi? que é uma experiência realística com grumos, né, sobre evidências? Assim. Não, assim, eu acho que assim, quer dizer, você espera que o Blue, quer dizer, assim, eu acredito que, assim, vamos dizer, a mesma relação que a gente tem entre fóton, né, quer dizer, fóton e Maxwell, a gente não deve, eu não acredito que tenha nada para Young-Mills, porque tudo que você tem sobre Blue, que a gente sabe, é quantizado. A gente não tem assim uma evidência, vamos dizer assim, uma evidência indireta de Blue clássico. Você tem uma evidência, você tem Maxwell, né, que você tem fóton, bem, mas assim, alguma coisa ligada a Blue, assim, quer dizer, não precisa necessariamente Blue, se isso aí não for cor. Quer dizer que esse Young-Mills aí não seja cor. Esse Young-Mills aí, por exemplo, possa ser W mais, pode ser eletrofraca. Se a gente usar aí, por exemplo, teoria eletrofraca, as equações de Young-Mills para eletrofraca, aí você teria evidência de alguma coisa ligada a W, né? Que é o que se estudou na década de 90, os chamados esfalelos, que eram configurados, vamos falar sobre isso aqui no curso, que são soluções das equações de Young-Mills, né? São soluções assim, tipo topológicas, com topologia não trivial, tipo uma espécie de um estado, um sólido. Então essas equações vão ter, que são equações não lineares, né? E acopladas e não lineares, elas vão ter soluções muito especiais. E aí tem uma série, né, de soluções que a gente vai poder classificar, quer dizer, é uma área de pesquisa, estudo de soluções de equações de Young-Mills, tanto na matemática, né? Na matemática mesmo pura, né, o pessoal que estuda topologia, assim, polinômios de Donaldson, tem
todo um estudo aí de, assim, Yang Mills detonou toda uma técnica de desenvolvimento de soluções, né, do ponto de vista da matemática e do ponto de vista da física também, por causa das interpretações, instantons, sólidos, texturas, monopolos magnéticos, vórtices. Então tem toda uma dyons, né, tem toda uma série de merons também. Então tem uma ação de, vamos dizer, a gente vai estudar um pouco, vou dar algumas, não vou ensinar todas, mas vou catalogar as outras e dar referência para vocês. Quer dizer, resolvendo as equações de Yang-Mills, a gente pode classificar essas soluções com características diferentes. Instantons são soluções das equações de Yang-Mills no regime euclidiano, na versão euclidiana, e que minimizam a ação. Depois a gente pode ter monopolos, depois a gente pode ter merons, que é como se fosse algo do que os ínstamos, estruturas que compõem os ínstamos. Então, tem várias estruturas aqui, a gente vai poder depois, né, estudar uma série de configurações que vêm das teorias de Yang-Mills. Quer dizer, a gente vai poder ter sólidos, que são as soluções com energia finita. A gente pode ter os instantons, a gente pode ter os merons, a gente pode ter chamadas texturas, pode ter também os chamados monopolos. Eu vou dar referência depois, né, de livros onde buscar isso e artigos também. Mas a gente vai poder, eu acho que seria interessante a gente estudar todos os instantons, que são muito conhecidos, falar sobre os merons também, porque já houve um estudo, né, não se firmou muito, mas houve um estudo, sobretudo na década de 70, tentando associar merons com o confinamento. Texturas têm tido aplicação na cosmologia. Texturas, monopolos, instantons têm tido aplicação na QCD, sobretudo no problema da violação do CD forte. E sólidos, a gente sabe, tem uma série de aplicações em física de matéria condensada, mas em física de partículas também. Tem aquelas soluções chamadas esquirmos, né, que são tipos de sólidos também. Então as teorias de Yang-Mills tem toda uma área de pesquisa ligada, né, ao estudo de soluções clássicas das teorias de Yang-Mills. Eu acho que o melhor lugar para se ver isso, que é um lugar que o cara catalogou muito bem, é um artigo de Alfred Acker. Eu vou trazer essa referência, inclusive vou usar alguns resultados desse review aqui, é um Reviews of Modern Physics. Alfred Acker, eu acho que é 1974. É um artigo de revisão, então são aulas, né? Para aprender, para ensinar, caráter completamente didático. O Alfred Acker, ele faz toda a classificação, ele faz um estudo muito detalhado, né? A varredura completa das soluções e das técnicas que se usa, tanto nas equações diferenciais parciais, quanto na teoria de grupos, né? Para tirar soluções clássicas de teorias de Yang-Mills, as equações de Yang-Mills. As equações são essas. Na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho mais, né, a questão da energia, como é que fica o tensor de energia e momento. Você lembra que lá no caso de Maxwell, né, a gente derivou o tensor de energia e momento. Vamos fazer a mesma coisa aqui para ver como é que fica a distribuição de energia, no caso de Yang-Mills, agora com a presença dessas não linearidades. Você acompanhou essas equações, né? Está copiado, né? E na aula que vem a gente vai fazer também o acoplamento com a matéria, porque isso aqui é Yang-Mills pura, como se fossem equações de Maxwell no vácuo. Divergência de E igual a zero, rotacional de E. Eu te pergunto, José, mesmo nas interações fracas, eles não usam muito esse Yang-Mills, né? Clássico não. Não, quem usa mais Yang-Mills clássico, vamos dizer assim, é quem está até às vezes mais interessado em matéria condensada, que você usa coisa semiclássica. Assim, Yang-Mills clássico, na nossa área, quer dizer, a gente usa para ter uma ideia das soluções clássicas e para você discutir duas questões. Quando você quantiza uma teoria de Yang-Mills, você quantiza, sempre que você quiser quantizar uma teoria, ou um modelo físico, você vai quantizar em torno de alguma solução que tenha estabilidade. Você vai pegar ou um ponto de mínima energia, a teoria está na configuração de mínima energia, e você faz ela flutuar. Então você vai estudar a quantização sempre em torno de um mínimo, né, que é quando você tem estabilidade. Geralmente se escolhe mínimo de energia.
Mas nas teorias de Young Mills, você pode ter soluções que têm estabilidade, não porque elas são mínimo de energia, mas elas têm estabilidade por causa de alguma lei de conservação de corrente topológica, que a gente vai falar aqui na próxima aula, falar o que é uma corrente topológica. E aí você pode ter uma solução de uma teoria de Young Mills, que é uma solução clássica, que não minimiza a energia, mas ela tem uma estabilidade, porque associada a ela tem uma lei de conservação, que se você perturbar, você tem que quantizar, você só poderia sair daquela solução se você violasse aquela carga. Mas se aquela carga é conservada, você pega uma solução que tem aquela carga e deixa ela livre, você não vai violar. Mas você pode estudar pequenas flutuações. Então você pode estudar, por exemplo, perturbações em torno de um insta, perturbações em torno, por exemplo, de um monopólio. E aí isso aí classicamente pode ter uma aplicação. Quem faz cosmologia, em cosmologia, aí você está interessado nisso, você pegar soluções clássicas da teoria de Young Mills, né? Então, para nós da física de partículas, teoria de campo, a gente está mais interessado no aspecto quântico. Mas, claro, antes do aspecto quântico, você tem que saber como é que funciona a tua teoria clássica. Então, às vezes é interessante você ter soluções clássicas para você saber se você vai estudar uma flutuação, uma quantização em torno daquela solução clássica. Então, a primeira etapa é construir classicamente as soluções dessas equações. Isso aí abriu uma discussão, quer dizer, os matemáticos, a partir da década de 70, criaram toda uma área, né, de trabalho em cima disso. Tem estudos assim, bastante detalhados de matemática mesmo, que foi a partir da construção de soluções de teoria de Young Mills. Polinômio de Ricci, Donaldson, o Atiyah trabalhou nisso também, o Item, quer dizer, tem uma série de físicos matemáticos que se dedicaram ao estudo de soluções de Young Mills. No review do Alfred Garton, ele dá uma discussão boa sobre isso. Todos de Oxford. O pessoal de Oxford, não é? O Ricci é de Oxford também, não é? É tudo que gosta de lá de nós. Os descendentes de Newton, né? Acho que o Penrose é de Oxford. Penrose não era Oxford? Penrose é Oxford ou é Cambridge? Penrose. Oxford, não é? Você está falando da infraestrutura daqui? Vamos lá, então a gente na próxima aula continua daqui. Bom, obrigado. Teve uma classificação aí esse ano